Diego. Bom dia, Tatá. Bom dia, Nádia. Já tem 3, já dá para começar a aula, né? Essa aula hoje é sobre espiritualismo da moda. Uma aula gostosa, uma aula de boa compreensão. Para entendermos a... Bom dia, Carlinhos. Entendemos a necessidade de estarmos junto com Deus, em espírito e em verdade, né? E é uma aula que a gente vai aprender a prática do espiritualismo em nossas vidas, né? Existem várias vertentes que aconteceu nas igrejas, né? A gente vai esperar só mais um pouquinho para a gente iniciar a aula também. Oi, Ale, tudo bem? Já temos 6 pessoas aí. Bom, vamos iniciar nossa aula, né, irmãos? Para a gente não perder muito tempo também, para não ficar muito em cima, né? A gente acaba falando demais, mais do que convém, e aí a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo. Né? Então nós vamos começar nossa aula, depois os irmãos vão entrando, vão assistindo no meio da lição, e depois os irmãos também podem recuperar o vídeo e assistir, né? Como o Danilo falou no domingo passado, né? A gente gostaria que todos já tivessem de bate pronto, né? Todos os jovens, aqueles 20, 25 jovens que nós tínhamos por domingo, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu sei que estamos numa época de muita interação com a internet, as pessoas ficam o dia inteiro na internet estudando, principalmente vocês jovens, né? Ficam na internet estudando, vendo outras coisas também, porque estão na quarentena, alguns ainda se guardando, né? Mas muitos já voltaram a trabalhar, eu creio nisso também. Mas que Deus abençoe a vida de todos os jovens da nossa igreja, para que todos busquem ao Senhor em todo o tempo, em todas as situações, né? Não esperar só quando a igreja física voltar, mas desde já apreciar as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Eu tenho aprendido muito estudando as lições, fazendo as lições via internet. Para mim é um aprendizado muito grande assim. Difícil, eu já comentei isso aqui com vocês, é difícil falar para uma telinha e ver as pessoas entrando, comentando alguma coisa assim e não ver a pessoa, né? É gostoso você estar na sala de aula como a gente estava. Mas eu quero que vocês, jovens, saibam de uma coisa, tá? Como está lá em Eclesiastes, como Salomão deixou para cada um de nós, Deus vai pedir conta de tudo o que nós fazemos, de tudo que estamos fazendo diante dele, tá? Então eu espero que vocês, jovens, estejam sempre atentos à palavra do Senhor, com as coisas do Senhor, né? E nesta manhã nós vamos falar sobre o espiritualismo da moda, né? A espiritualidade segundo o mundo. Então vamos orar para iniciar nossa aula. Bom dia, Dani, tudo bem? E que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor, para Te agradecer, porque até aqui Isso tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado pela semana que tivemos, ó Pai, e obrigado, Deus, que estamos iniciando mais uma semana na Tua presença. Que nesta manhã o Seu Santo Espírito fale em cada um de nós, conforte nossos corações e esteja conosco, ó Pai. E também, ó Pai, nos proteja deste mundo vil, dessa pandemia que está ocorrendo aí no mundo, ó Pai, dessa pandemia que está sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil. Guarde, ó Pai, para que possamos estar na Tua presença, glorificando sempre o Teu nome, ó Pai, como igreja, Deus. E Te peço, Deus, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, na vida de cada jovem, ó Pai, guarde cada um neste momento, seus corações, suas ansiedades, ó Pai, guarde, ó Pai, neste ano, ó Pai, que já está se findando, que muitas coisas não foram realizadas, ó Pai, conforme o nosso querer, mas foi conforme o Teu propósito, conforme a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Por isso Te glorificamos e acreditamos, ó Pai, que o Senhor está no comando de nossas vidas, ó Deus. Seja com a Tua igreja hoje, ó Pai, que vai se reunir à noite em culto. Guarde aquele irmão que estará presente, ó Deus. Guarde para que eles possam ouvir a Tua palavra. E nós, ó Pai, que vamos estar nas nossas casas também, possamos assistir o culto e prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Vamos lá, irmãos.
Colossenses, capítulo 2, versículos de 20 a 23. É uma pergunta, né, que Paulo faz àquela igreja. Ele está falando sobre o cerimonialismo, sobre as coisas que vinham acontecendo naquele momento lá, que era um pouquinho errado, meio conturbado naquela igreja. E Paulo, mesmo distante, ele fala com a igreja, exortando a igreja. E ele diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor. Ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. É muito interessante, né? Que nós precisamos de estar aprendendo nesta manhã sobre a nossa espiritualidade. Ela tem que ser saudável, ela tem que ser para os irmãos e com os irmãos, né? Ninguém é espiritual sozinho, ninguém usa o Espírito Santo para si mesmo, mas sim para edificar a igreja, para glorificar a igreja, e é para a igreja que o Espírito Santo trabalha na vida de cada um de nós. E nós temos que desenvolver isso segundo a palavra, né? E é muito interessante aqui, porque Paulo está exortando a igreja de Colossenses nessa doutrina que eles estavam vivendo. Eles estavam entendendo o que Cristo tinha feito na vida deles, a transformação, mas de um meio sutil, algumas pessoas começavam a fazer coisas que não está na palavra, não está nos profetas, não está no entendimento. E aí Paulo exorta eles e fala assim: olha, tome cuidado, vocês estão começando a dar demasiada atenção a objetos. Fala assim: olha, isso aqui é consagrado ao Senhor, olha, isso aqui é de Deus, olha, isso aqui o Espírito Santo pediu para não tocar. E começaram a colocar algumas coisas que na verdade não existia e não está na palavra de Deus, né? O Espírito Santo ele veio para nos dar o entendimento do Senhor, para nos convencer que Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Nós não vimos Cristo morrer na cruz, eu não vi, mas eu tenho certeza pela fé em Cristo Jesus que Ele morreu naquela cruz e pagou os pecados em meu lugar, né? Então o Espírito Santo, ele nos mostra esse entendimento. O Espírito Santo, ele nos dá esta vitória, não é? E é lógico que nós vemos na igreja de hoje também, na nossa igreja, assim, eu quero dizer na nossa igreja, no mundo de hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas dando mais ênfase ao Espírito Santo, mais ênfase ao que o Espírito Santo é capaz de fazer, e Ele é capaz, porque Ele é o Deus Trino, né? Mas esquecem da vitória de Cristo, e que o resgate será dado nas nossas vidas por Cristo Jesus, né? Então, quando Jesus falou assim: eu vou, mas deixo com vocês o meu Consolador, que é o Espírito Santo, Ele veio sim para estar ao nosso lado, para viver ao nosso lado. Sim, ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas, mas pelo querer de Cristo Jesus, pelo poder de Deus. Essa trindade é que opera na nossa vida. Não é exclusivamente uma pessoa separada. Então muitas pessoas hoje estão separando, né? Nós vivemos na era da graça e quem manda agora é o Espírito Santo. Jesus foi lá para o céu, está preparando um lugar para a gente. Quando Ele voltar, a gente cultua Ele, né? E muitas pessoas também têm vivido na prática, né? Nós temos diversos dons, né? E Deus tem colocado dons em nossos corações, em nossas vidas, em nossa mente. E essas pessoas têm os dons diante do Senhor. E muitas pessoas começaram a usar os dons em proveito próprio, em benefício próprio. E não é isso que a lição nos ensina. Ela ensina que nós temos que usar esses dons para a vida de cada um, de cada irmão. Por isso Paulo está falando com a igreja, né? Ele estava preso e ele fala: olha, cuidado, olha o legalismo que está no meio de vocês. Cuidado, olha o que a palavra de Deus fala. Cuidado com as filosofias pagãs. Cuidado com a sabedoria que vocês têm buscado e o conhecimento. Olha, busquem a salvação em Cristo Jesus, não é? E nisso tudo, Paulo foi mostrando o que deveria ser feito. Eu vou colocar aqui para os irmãos uma música que a gente canta na igreja. Depois eu vou falar sobre o catecismo belga, né, o que fala o catecismo belga e o catecismo maior, para os irmãos entenderem, né, que nós também
glorificamos a mensagem do Espírito Santo, nós também pedimos ao Espírito Santo para encher as nossas vidas, né? Nós não somos aquém da ação do Espírito Santo, e nós fazemos tudo isso pela ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos convencer, nós não faremos nada. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós também não somos testemunhas do Senhor. E eu vou mexer aqui um pouquinho, os irmãos, espere só um pouquinho aqui. Eu vou colocar uma música que os irmãos conhecem muito bem. Pois bem, né? Os irmãos conhecem esse cântico, né? Conhecem bem ele é muito gostoso. E é gostoso cantar ele na igreja, né? Eu lembrei dele na hora que a gente canta no louvor na igreja, né? E é muito importante entendermos isso. A nossa lição, irmãos, talvez eu não tenha falado na introdução, eu creio que não falei, ela está baseada num livro, né? É um livro que chama A Fé Cristã e o Misticismo, né? E ela está disponível na internet, é um livro de 170 páginas, né? Eu tive o prazer de ler esse livro, e ele foi extraído de lá, tá? Das páginas 31 a 32, principalmente, né? Mas ele trata muito do que o pastor Nicodemos fala aqui, e outros pastores também falam nesse livro aqui, tá bom? Então, se os irmãos depois quiserem ver, tem na internet, chama Fé Cristã e Misticismo, né? Ele está disponível na internet, é da editora Cultura Cristã,
tá bom? E é um livro muito gostoso para nós estarmos aprendendo. E eu quero falar com os irmãos sobre uma coisa muito interessante, que é o artigo 29 da... Cadê aqui? Do Catecismo Belga. Né? Ele põe assim, o artigo 29. As marcas da verdadeira igreja e de seus membros e da falsa igreja. Diz assim: cremos que se deve discernir diligentemente e com muito cuidado pela palavra de Deus qual é a verdadeira igreja, visto que todas as seitas que atualmente existem no mundo se chamam igreja, mas sem razão. Não falamos aqui de hipócritas que na igreja se acham entre os sinceros fiéis, contudo pertencem à igreja, embora sejam membros dela, mas queremos dizer que deve-se distinguir o corpo da comunhão verdadeira da igreja de todas as seitas que se dizem igreja. Aí no parágrafo 2 diz assim: as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: ela mantém a pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, ela se oriunda segundo a pura palavra de Deus, rejeitando toda coisa contrária à palavra, e reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça. Assim, com certeza, se pode conhecer a verdadeira igreja, e a ninguém convém separar-se dela. Aqueles que pertencem à igreja podem ser conhecidos pelas marcas dos cristãos, a saber, pela fé, pelo fato de que eles têm aceitado Jesus Cristo como o único Salvador, fogem dos pecados, seguem a justiça, amando Deus e seu próximo, não se desviando para a direita e nem para a esquerda, e crucificando a carne com as obras dela. Isso não quer dizer que que eles não tenham grande fraqueza, mas pelo Espírito a combatem todos os dias da sua vida, e sempre recorrem ao sangue, à morte e ao sofrimento e à obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele tem a remissão dos pecados pela fé. Vocês veem aqui então, né? O Catecismo Belga, ele é bem explicativo, ele introduz bem isso aqui e fala como é que nós temos que ser, como é que tem que ser a igreja. Cristo Jesus é o nosso cabeça. Nós acabamos de ver um cântico que fala do Espírito Santo. Sim, ele vem, ele nos enche, nós glorificamos ele porque ele faz parte da Trindade, mas o nosso cabeça é Cristo Jesus. No Catecismo Maior, na pergunta 109, diz assim: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Vocês lembram do segundo mandamento, né? Os pecados proibidos no segundo mandamento são esses: o estabelecer, aconselhar, mandar, usar ou aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, a fazer qualquer imagem de Deus de todas e quaisquer das três pessoas, que por interiormente no espírito, quer exteriormente de qualquer forma de imagem ou semelhança da criatura, de criatura alguma. Toda adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela, ou fazer qualquer imagem de deuses imaginários e de todo o culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dela, quer sejam inventados e adotados por nós, quer recebidos por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costumes, de devoção, de boa intenção, ou por ou por qualquer outro pretexto, a simonia, o sacrilégio, toda a negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu, né? Essa simonia aqui que ele está falando é comprar e vender coisas religiosas, né? Aquela fitinha, um monte de coisa assim, santinho. Então, o que o Catecismo Maior está falando aqui? Dentro de nós tem que habitar sempre o Espírito Santo de Deus. Nós estamos convictos disso aí, e ele, com a sua operosidade em nós, vai nos mostrar qual o culto devido ao Senhor. Então nós não vamos criar imagem em nossa cabeça do Espírito Santo. Como é que ele é?
Ele é uma luz, ele vai descer, né? Ele desceu como labareda de fogos lá em Atos, né? Que coloca lá, ele desceu como labaredas de fogo sobre os apóstolos e deu a eles o dom da palavra. Então vai descer em nossa igreja como labaredas de fogo também. Espero ver isso na quarta igreja ali, o fogo descendo. Só se for para consumir os pecadores, só se for para consumir a igreja e nos levar salvo para Cristo Jesus, tá bom, irmãos? Então vamos tomar cuidado com essas coisas que nós pedimos ao Senhor e falamos a Deus, né? Então, a nossa lição de hoje, ela vai tratar sobre isso aí, sobre identificar, sobre nós vermos o que tem acontecido nas divisões das igrejas. Então, lá por volta dos anos... No primeiro século, no reconhecimento, no surgimento das igrejas, nos anos 60 da nossa era aqui, veio muitas coisas interessantes de outros países, que se misturou com a religião que estava aqui na época, e isso foi trazendo mudanças na vida das pessoas. Então, ela começava a cultuar ao Deus vivo e fazendo um pouquinho do que ela fazia ainda. E isso influenciou a igreja, mexeu com a igreja, e as pessoas não tendo todo o entendimento, a divisão que as pessoas faziam por status sociais das pessoas. Então quem tinha dinheiro ia na igreja tal, aquele que era pobre ia na igreja tal. Então existia toda essa diferenciação. Então houve muitos homens que se aproveitaram disso, que é o chamado na Bíblia dos falsos profetas, que inculcaram às pessoas as suas doutrinas próprias, as suas vontades próprias e benefício próprio, né, para ganhar dinheiro, para ter um holofote sobre ele, porque assim deve ser maravilhoso, né, você ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te dá o dom de cura. Olha só, irmãos, o dom de cura, que é um dom que... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O dom de cura, que muitos estão precisando nos nossos dias, né? Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas necessitando de uma cura física. E eu tendo este dom da cura física. Olha só que privilégio o meu, né? Quanto isso não ia enriquecer a minha pessoa. Talvez Deus não dá esses dons a muitas pessoas por causa disso. Você viu que eu falei eu. Não é eu. É Deus em mim. Eu, instrumento do Senhor. Se Deus me der o dom de cura, tem que usar para engrandecer o nome dele. É em nome de Jesus que curamos. É em nome de Jesus que intercedemos. É em nome de Jesus que oramos. É em nome de Jesus que fazemos tais coisas. E as igrejas neopentecostais e pentecostais acabaram se desviando disso, mudando o foco, né? A revista de vocês, ela fala de algumas manifestações espirituais que surgiram em nossa época. Eu lembro que quando eu estava entrando, só lembrando aqui de uma história, quando eu estava entrando na igreja presbiteriana, que foi a única igreja que eu entrei até hoje, assim, que conheço, né? E a quarta igreja principalmente, existia uma igreja que estava muito forte na época, e que os jovens, até ali na quarta igreja, e muitos ainda hoje vão, era a igreja Renascer. Ela estava surgindo, e ela tinha um lado gospel, assim, um lado de louvor muito gostoso, uma coisa muito, como é que se fala assim, que trazia alegria, trazia um alvoroço assim nas pessoas, assim, que era gostoso aquele momento de louvor, e trazia muito entusiasmo, né, isso nas pessoas. E até começou de uma maneira correta, fazendo, só que daqui a pouco as pessoas começaram, no meio do culto, a apresentar dentes de ouro. O Espírito Santo vai vir aqui essa noite e vai colocar em algumas pessoas tal coisa, isso, aquilo. E aí as pessoas começavam a ficar esperando aquilo nos cultos. Eu vou para lá, vou me encher do Espírito, eu vou viver lá e tem que acontecer comigo, tem que acontecer comigo. E as pessoas começaram a mudar o foco do culto, a não prestar um louvor ao Senhor, não uma adoração verdadeira, mas buscar algo. E esse é o problema nosso nos dias de hoje também, para a nossa igreja, tomarmos cuidado, né? Para não queremos ficar buscando algo
algo extraordinário, algo diferente. Porque a palavra de Deus ela é completa e em Jesus as coisas são completas. Paulo está falando aqui aos Colossenses que a suficiência nossa é Cristo Jesus. O Espírito Santo é um meio de nos convencer de que Cristo Jesus fez a obra por nós. O Espírito Santo é um meio usado por Deus para confortar nossos corações no momento de tristeza, de angústia, de sofrimento. Então, esse Espírito Santo que trabalha em nós e tem feito maravilhas no nosso meio, tem sido buscado por coisas místicas, por coisas que ele não está oferecendo. E a Bíblia fala que ele não oferece. A Bíblia fala lá em Coríntios, Coríntios capítulo 12, ela fala dos dons espirituais que foi dado à igreja, o concedido às pessoas. O dom de curar, o dom de falar, o dom da música, o dom de interpretar as coisas. Isso foi dado às pessoas e nós vemos isso nos dias de hoje, as pessoas tendo esses dons e usando esses dons, mas para Deus, mas na confiança de Cristo Jesus. Então nós, por sermos uma igreja reformada e baseada nas coisas na palavra de Deus, nós fazemos o culto conforme Cristo prescreveu que deveria ser feito. Não é? Como ele nos ensinou a fazer, como ele mostra a cada um de nós o que devemos fazer. Neste livro que está baseado no nosso estudo, na sua página de número 42, deixa eu pegar aqui um texto que ele fala para nós aqui. Ele diz assim, provai os espíritos. Aí ele coloca aqui, na primeira carta de João, no capítulo 4, de 1 a 6, temos a seguinte admoestação. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Isto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então tem se levantado várias pessoas nos dias de hoje também, no ano de 2020, e nós vemos isso em massa, às vezes no programa de televisão, às vezes na internet, no YouTube, ou em outros programas que estamos disponíveis, ou através do celular, nas redes sociais. Nós temos uma enxurrada de pessoas falando em nome do Espírito Santo, falando que ele faz tal coisa ou não tal coisa, sabe? E isto, temos que tomar cuidado. A palavra de Deus aqui nos exorta e falar para nós verificarmos aquilo que está na palavra de Deus. O que a palavra de Deus manda nós fazermos? Eu tenho que, como nós cantamos, como nós ouvimos a música no comecinho ali, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu querer, mais de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. E a gente fala assim, as minhas mãos eu quero levantar. Levantar a mão em glória ao Senhor, porque sabemos que o Espírito Santo habita em nossas vidas e ele faz com que nós confessemos a Cristo Jesus. Ele faz com que nós vivamos uma vida diferente daquilo que temos vivido nos dias de hoje. Então ele fala aqui, aqui temos um critério adicional para discernimento dos espíritos, Ele fala aqui, eu estou falando do capítulo já de Coríntios, no capítulo 13, que ele fala assim, nós somos comissionados, e nós temos que provar se esses espíritos que vieram, se na realidade foram colocados por Deus, por Jesus Cristo, não veio por meio de confissão de carne, porque as pessoas querem isso, as pessoas gostam de glória, as pessoas gostam de ser reconhecidas, as pessoas têm esse entendimento de ser reconhecido e declarar que Deus fez isso na vida dela, que só ela tem. E isso aconteceu muito
uns tempos atrás, já tem acontecido nos nossos dias. Pessoas que falam, você é frio de espírito, você não tem o Espírito Santo. Você já foi batizado pelo Espírito Santo? Você já teve alguma transformação, alguma coisa diferente que o Espírito Santo fez na sua vida? E aí você começa a fazer assim, ó. Então, irmãos, eu quero dizer para você, o Espírito Santo, ele habita no seu coração porque ele dá a você o entendimento de que Cristo Jesus morreu para resgatar a sua vida. E você tem a certeza de que Cristo foi preparar um lugar para você, um lugar no céu, para a vida eterna. Né? Olha que interessante. Né? Você pode ter o dom de cura, o dom de louvar, o dom de falar, os dons que foram distribuídos aos membros da igreja de Cristo. Né? Mas você tem que entender que tudo isso é para glorificar o nome de Jesus, para exaltar o nome de Jesus. Se não for para isso, de nada serve. Você está fazendo apenas do seu coração. Tá? O anticristo, ele procede do mundo, ele faz as coisas do mundo e ele usa as estruturas do mundo para enganar a muitos e fazer com que o coração de muitos crentes se esfrie. Né? Satanás, ele é astuto, ele é esperto, ele está ao nosso redor. Ele está trazendo os rudimentos do mundo para as questões práticas do nosso dia a dia e nós começamos a esmorecer, a esfriar a nossa fé. Né? 1 Timóteo 4,1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônios. As características desses espíritos enganadores e demônios é que eles falam mentiras. Em seus insondáveis propósitos, Deus permite a ação desses espíritos enganadores por várias razões. Uma delas é retratada em 2 Tessalonicenses 2,11. Olha o que diz lá. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Este versículo fala de como o espírito do erro é enviado por Deus para agravar ainda mais a condenação dos que se entregam e do que acolhem aquele que, segundo a eficácia de Satanás, operam com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. É verdade que a passagem tem um aspecto futurístico, né? Ele fala aqui no livro, né? Mas as pessoas vão se afastando de Deus, vão detendo o que é mal, vão detendo o que é ruim, das coisas concernentes ao que Deus ensinou para cada um de nós, não é? Em 2 Coríntios 11, né, versículo 3 e 4, Paulo nos alerta pelo fato de que nos apartemos, né, das devidas coisas que não é de Cristo. Né? Então nós temos que iremos receber alguém que prega um outro Jesus, diferente do que Cristo nos pregou. E chegamos a aceitar um espírito diferente daquele que havia sido recebido pelos apóstolos. Né? E poderemos abraçar um evangelho diferente do que foi ministrado por Cristo Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? A revista de vocês aqui, ela traz alguns exemplos, né? Do riso desenfreado, a oração no monte. É muito interessante. Eu estava vendo também um dia desse uma pregação do Augusto de Nicodemos falando sobre a oração, né? Nós temos que orar em todo tempo, orar sem cessar. Esta é a palavra de Deus, né? Mas ele fala, orar sem cessar, ele não fala o local que você tem que orar. Né? Ele fala assim, você vai falar com Deus, entra no seu quarto em secreto, ore a Deus em secreto. Né? Mas você também pode passar o dia inteiro orando. Se você tem o dom da oração, de intercessão pelas pessoas, você é uma pessoa de oração, você pode ir num monte, atrás de um poste, você pode escolher algum lugar de oração e ficar ali 3, 4 horas orando ao Senhor. Não é o local que faz, mas a sua oração que chega até Cristo Jesus é que faz a diferença. Então, esse espiritualismo que nós estamos buscando, e isso que nós queremos, tem que ver com o contexto que nós pregamos, com o contexto daquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Tá? Então, não deixemos esses sentimentos, essas coisas entrarem em nossa mente, entrarem em nossa casa e desvirtuar realmente a nossa espiritualidade, tá? Cuidado com as coisas que o mundo tem oferecido aí.
Nós vemos aí na internet, até a revista de vocês, ela fala para ver isso aí, e eu fui dar uma olhadinha, né? Você pergunta sobre espiritualidade, né? Espiritualidade nos dias de hoje. Nossa, tem espiritualidade para emprego, para empregada, filósofos falando sobre a espiritualidade. Então, há uma espiritualidade diversificada de várias maneiras, colocada aí, mas que não vem da Bíblia e que não tem nenhum propósito de adorar e glorificar o nome do Senhor. E é isso que nós temos que ver e é isso que nós temos que buscar sempre na palavra de Deus, tá? Então, ela surgiu há muito tempo atrás, né? Infelizmente, ainda traz confusão nos dias de hoje, né? A manifestação do espiritualismo hoje ainda é poderoso em algumas igrejas. Muitas igrejas têm sido formadas nos dias de hoje porque é mais espiritual, porque tem o dom disso ou o dom daquilo. Está totalmente errado. A igreja não foi para ser dividida por dons ou para mostrar que ela tem o dom daquilo, aquilo outro. Então, hoje eu vou na igreja tal porque ela tem o dom daquilo. Hoje eu vou na igreja de fulano porque ele tem o dom daquilo. Não, os dons deveriam ser usados por todos os membros, para todos os crentes em todo o tempo. Então deveria existir apenas uma única igreja, a igreja de Jesus Cristo. Mas infelizmente, por essa aceitação, por esse entendimento, pelo que nós lemos aqui agora, pelo espírito enganador que vem, ele traz essa divisão no nosso meio. Ela traz esse rompimento dos laços que Cristo Jesus colocou. E infelizmente, isso tem acontecido também, porque nos finais dos tempos, como nós estudamos no catecismo, alguns chegarão diante do Senhor e falarão assim: mas Senhor, eu operei milagres, mas Senhor, eu preguei a tua palavra, mas Senhor, eu falei de ti. E Jesus vai olhar e vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não te conheço. Vá para o fogo eterno, para a destruição eterna. Então, irmãos, quando você falar assim, eu quero buscar algo espiritual, eu preciso elevar o meu espírito, busque na palavra, busque no Senhor, busque em Cristo Jesus. Peça a Ele o espírito de sabedoria, peça a Ele o poder de transformação da sua vida, tá? Para que você seja uma pessoa diferente para este mundo e que você realmente levante as suas mãos para esse Espírito Santo que venha de Cristo Jesus, não o espírito enganador. E o Espírito que trabalhar na sua vida seja para engrandecer a sua igreja. Que esse Espírito não seja só para edificar a sua própria vida num casulo isolado. Tá? Não vem de Deus. A palavra nos ensina e nos exorta que é comunitário. Lá em Coríntios ele fala justamente sobre isso aí, né? Todos nós somos um membro. Aqui, ó, no versículo 14. Porque também todo o corpo não é um só membro, mas muitos. Né? E ele fala, né? Se eu falo para o pé ouvir, ele não vai ouvir. É a orelha que vai ouvir. Né? Então ele está colocando nesse sentido. Todo o corpo bem ajustado, bem alinhado com as coisas de Deus, é esse onde o Espírito trabalha. Então que nós ali na Mocidades da Quarta Igreja, que nós membros da Quarta Igreja possamos entender a ação do Espírito em nossas vidas. Entendermos como ele trabalha e como ele faz em cada um de nós. Tá? Esse ano nós não podemos trabalhar, fazer muitas coisas em âmbitos de igreja. Nós podemos fazer bastante coisas individuais em nossa casa e no nosso entendimento. Aproveite esse momento que você está tendo sozinho na sua casa para buscar mais do Senhor, mais desse Espírito Santo, mais desse poder, mais de Ti eu quero ter. Não cantamos, não ouvimos a música, né? Identifique os falsos profetas que estão no nosso meio, as pessoas que têm falado coisas que não estão na palavra de Deus, que têm vivido coisas que não estão na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus traz um aviso de condenação a essas pessoas, né? Em Isaías 9, versículo 15 e 16 diz assim: fala dos profetas que ensinam mentira e que devoram com a sua liderança leviana o povo de Deus. O versículo 16 diz assim: porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devoradores. Né? Em Ezequiel 13:9 diz assim: traz um aviso e uma condenação contra o falso profeta. Tanto as suas visões quanto as suas adivinhações
são igualmente falsas. Minha mão não será contra os profetas que têm visões falsas. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Sabe por quê? Porque lá em Ezequiel, lá na época de Ezequiel e Isaías, já existia esse problema. E se levantava falsos profetas, pessoas enganando a multidão, o povo de Deus, para benefício próprio. Pessoas falando mentiras, registrando coisas e que não eram verdades. E como é que a gente avalia isso, irmãos? Eu vou dizer a vocês. Tem que acontecer conforme a palavra de Deus. Tudo que os profetas registraram no passado, que está registrado para nós nos dias de hoje, aconteceram de fato. Acontecem de fato. Cristo Jesus veio. A palavra nos ensina que ele morreu por cada um de nós. Foi pregado no madeiro pelo pecado de cada um de nós. É fato. Jesus falou que o Espírito Santo viria e nos daria esse entendimento da sua vida, né? Da sua vinda. E ele fala assim, né? Mais felizes são aqueles, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu sou um bem-aventurado, eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida e ele transforma o meu viver e eu sei para onde eu vou. É muito interessante. Eu não tenho os dons que eu gostaria de ter. Eu nunca falei em língua. Nem inglês eu falo, né? Que é uma língua estrangeira. Nem essa eu falo, né? Eu posso entender algumas palavras, mas eu não sei falar ela toda. Então nós temos que tomar cuidado, tá bom? Com o gnosticismo que nós aprendemos na lição passada, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Nossa, gente, enrolei a língua aqui, né? E observar as coisas, as ideias que o mundo tem colocado para cada um de nós, tá bom? Nós temos que ser pessoas que vivam a palavra, que entendam a palavra, que busquem a palavra. Ah, eu não entendi, olha, eu ouvi tal coisa, isso é verdade, não é? Busca na palavra de Deus. Ah, não tive a compreensão, não sei que texto buscar. Pode falar comigo, com o pastor Francisco, com o Danilo, com o Carlinhos. Fale com cada um de nós. Nós vamos mostrar para você o que está na palavra, o que a palavra nos ensina. Se for fora disso, irmãos, caia fora, tá? Ninguém, nem o ser humano é poderoso para fazer alguma coisa se não for pela palavra e em Cristo Jesus, tá? Que vocês observem bem essa espiritualidade, né? Não se divorcie das coisas de Deus, não deixe as coisas de Deus de lado, tá bom? Que a manifestação do Espírito Santo seja na vida de cada um de vocês em completo, que vocês desenvolvam isso com louvor e com poder dado pelo Espírito Santo, mas na palavra. O que a palavra fala? Sempre recorram à palavra, tá? Nunca deixem de fazer isso. Não vai por conhecimento, não vai por entendimento, não vai assim, essa noite eu sonhei, então o Espírito Santo está falando para mim fazer isso. Verifica na palavra. Ore ao Senhor. Fala para Jesus, Senhor, né? Eu quero ser usado por Ti, mas eu quero que as coisas se cumpram conforme a Tua palavra. Então, o livro que nós estamos referindo aqui, ele traz até um organograma que ele fala sobre isso aí, né? O profeta era falso, o profeta que ele era verdadeiro, e os contrastes que traziam da manifestação da vida de cada um das pessoas, né? Então, no finalzinho da revista de vocês, mudando lá para a página 18, tá? Ele fala assim na conclusão: como vimos, o verdadeiro espiritualismo não é fruto de um misticismo religioso distorcido, que preza pelo emocionalismo e pela experiência pessoal. Ele resulta, isso sim, de um estudo das Escrituras em oração e da comunhão com os santos e da plenitude do Espírito. Então, irmãos, você tem o dom do Espírito, o Espírito Santo encheu a sua vida nessa quarentena, nesses 6 meses que você está afastado da comunhão da igreja, o Espírito Santo tem enchido sua vida, então use isto em prol da igreja. Use isto em prol dos irmãos da igreja. Você deu o nome para ir no culto hoje à noite? Não deu? Então, dê para o próximo, tá? Não esqueça de ir cultuar o Senhor, estar na presença do Senhor, viver em comunhão com os irmãos, adoração com os irmãos.
E eu tenho certeza que o Espírito Santo que trabalhou na minha vida, trabalhará na sua, né? E que nós possamos aprender a discernir e a separar o que é do mundo e o que é de Deus. Para que quando chegarmos na presença de Cristo Jesus, que já está voltando, nós possamos ser separados como ovelhas e não como cabritos. Não ser moídos como o joio, mas ser separados como o trigo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos desfrutar disso tudo que Deus colocou em nossas vidas. Que Deus nos dê assim um dia na sua presença, que o Espírito Santo encha a sua vida, que o Espírito Santo transforme a sua vida, que essas distorções contemporâneas, essas ideias pessoais, querendo melhorar Deus na sua vida, seja colocado de lado. Adore ao Deus verdadeiro, se prostre diante dele e guarde sua vida para ele. E Deus fará maravilhas na sua vida, irmãos. Pode ter certeza disso. E Deus guardará a sua fé. Deus nos abençoe. Se os irmãos não entenderam alguma coisa, pode colocar alguma pergunta. Pode falar comigo depois no particular. Para a gente entender mais sobre a espiritualidade que está no nosso meio e que está no mundo. E a revista do professor, só para terminarmos aqui, ela fala para fazer um convite para os alunos. Se a gente estivesse na sala de aula, talvez a gente faria essa dinâmica aqui, né? Para escrever no quadro, né? E eu vou dizer 3 frases. E vocês pensam aí com vocês. Diz assim, ó. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Qual dessas 3 frases está na Bíblia? É uma pergunta que eu faço a vocês aí, depois vocês respondem, falam, né, e comentem. Mas diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Que todos tenham um bom domingo na presença do Senhor. Eu vou estar orando mais uma vez. E que vocês tenham coerência daquilo que nós lemos, daquilo que nós fazemos, o que está na palavra do Senhor. Tá? Se não estiver na palavra, não é de Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença nos colocamos, ó Deus, para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te peço, esteja com cada irmão da nossa igreja, da quarta igreja, com todos os irmãos, ó Pai, que professam a Tua fé em outras igrejas, ó Pai, que professam a fé em Cristo Jesus. Que todos nós, ó Pai, através do Seu Santo Espírito, sejamos instrumento do Senhor para levar a Tua palavra, para edificar a Tua igreja, para transformar a Tua igreja no crescimento que vem de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, usa nossas vidas para que possamos louvar e bendizer o Seu santo nome, para sermos sal e luz nessa terra tão tenebrosa. Pai, que o Seu Santo Espírito também, Pai, nos ajude a não cairmos em tentação, a não cairmos no engano, a não nos esfriarmos diante do Senhor, ó Pai. Opera em nós com milagre, opera em nós com sabedoria. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, tenham um bom domingo na presença do Senhor, que Deus nos guarde e que Deus faça uso da sua vida através do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de todos os jovens da nossa igreja. Amém. Tchau.